Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 29 de dezembro, estamos aí no quinto dia da oitava de Natal e eu quero te convidar a meditar a Palavra de Deus comigo. Palavra essa que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma coisa que nós precisamos observar de início nessa nossa meditação e reflexão sobre esse evangelho que acabamos de ouvir é a fidelidade de José e Maria à lei de Deus, aos caminhos e aos planos do Senhor. Eles eram observadores estritos, atentos e fiéis dos mandamentos. E vejam, a lei de Moisés mandava que a mãe e o filho fossem até o templo logo após um certo período do nascimento. Maria deveria ser purificada pelo Senhor e o menino, o filho, o primogênito, deveria ser apresentado e consagrado ao Senhor. Aliás, isso é algo que tem que ficar claro para todos nós. Todos os primogênitos do sexo masculino em Israel pertenciam a Deus. Eram consagrados por seus pais e pelos sacerdotes no templo a Deus nosso Senhor. Jesus, como homem, foi consagrado. Deus e homem verdadeiro que era, cumpriu plenamente a lei de Moisés. Como nos causa alegria quando nós vemos um casal cristão levar seus filhos pelo caminho de Deus, mostrar aos seus filhos o valor da palavra de Deus, fazê-los observantes da vida de fé em Deus. Uma família que assim vive, ela torna-se uma referência na sociedade. E por quê? Porque ela tem valores que não são transitórios, sobretudo nesse tempo em que vivemos, onde os valores são transitórios. Quando nós tomamos, por exemplo, a sociedade atual, nada se sustenta por muito tempo. Valores, ideias, até mesmo as estruturas físicas, tudo é descartável, tudo é passageiro. E no mundo onde as coisas e as pessoas são tratadas como passageiras, a família cristã é convidada a testemunhar que existem verdades eternas. Verdades superiores que não podem ser destruídas, apesar de negadas, não podem ser destruídas. E essas verdades, a família cristã é chamada a cultivá-las. Ora, vejam a alegria de Simeão, quando viu Maria, quando viu José e o menino Jesus. O Espírito Santo o moveu até eles. E ele contemplou, como promessa que Deus lhe havia feito, o Salvador, o Messias, o Redentor, o libertador de Israel. Quando uma família cristã católica realmente brilha pelas suas virtudes, pelo seu comportamento, pelos valores morais que ela cultiva, pela educação dos seus filhos,
essa família, ela chama a atenção, ela brilha no meio das demais. E as pessoas vêm até elas para reconhecer e conhecer os valores que elas estão pregando. Eu acompanho muitas famílias, e famílias numerosas, famílias com 4, 5, 6, até 7 filhos. E são famílias que, de fato, têm se tornado um referencial na sociedade. Porque não estão presas às limitações físicas que o mundo impõe e são generosos com Deus. Permitem que Deus, através delas, continue a obra da criação e levam muito a sério o papel de educadores de seus filhos. Eu falava outro dia que o Estado está roubando da família o direito sagrado que ela tem de educar os seus filhos. Essas famílias, pelo contrário, que eu tenho acompanhado, que eu tenho visto crescer, essas famílias complementam a educação que seus filhos recebem fora e contrapõem os valores que o mundo está colocando nas escolas com os valores do Evangelho. Essas famílias têm formado não apenas a mente, mas o caráter de seus filhos. Eu conheço crianças com 7, 8 anos que botam alguns adultos no bolso em termos de conhecimento moral e atitude. Criança que diz claramente, isso está errado, isso não é verdade, isso não é conforme eu aprendi em casa. Então, irmãos e irmãs caríssimos, nós precisamos valorizar essa atitude de muitas famílias que estão lutando contra a corrente, contra o sistema, e estão dando aos seus filhos uma educação de bases sólidas e perenes. Eu não sei vocês, mas eu às vezes me sinto perdido no mundo atual. Porque todos os valores, tudo aquilo que eu aprendi em casa com os meus pais, e graças a Deus eu tenho excelentes pais, eu tenho uma família estruturada. Tem problemas na minha família? Tem. Tivemos dificuldades, tivemos adultério, enfim, tudo isso na minha família, mas eu tenho pais bons, que sempre incutiram no meu coração e na minha mente valores que eu trago comigo até hoje. Mas eu às vezes me sinto perdido nesse mundo, porque tudo que eu aprendi parece que não vale mais. Tudo que eu aprendi não tem mais sentido. Eu estou, como alguém anacrônico, fora de moda, antiquado. Eu tenho certeza que muitos de vocês também se sentem assim. Mas aquilo que nos faz, aos olhos do mundo, sermos considerados anacrônicos, antiquados, retrógrados, é o que agrada a Deus. E a nossa consciência sabe disso. Quando nós lutamos por coisas que são corretas e eternas, nossa consciência nos dita o veredito. Nós não podemos ser aqueles homens e mulheres guiados pelo vento da moda, pelo vento dos tempos, pelo vento da sociedade. Não. Nós temos que ser guiados por um padrão moral que nós aprendemos e que até agora nos trouxe em segurança a esse momento. Então hoje peçamos a Nossa Senhora e São José que nos deem a graça de termos a mesma fidelidade e devoção que eles tinham a Deus e às suas leis, para que os nossos pequenos possam formar a nova sociedade humana, uma sociedade de valores, de princípios, de virtudes. Que Deus te abençoe e até amanhã.